chegou às minhas mãos a programação da Secretaria de Cultura de março de 2011 e estou aqui bastante impressionado com o número de eventos que vão ocorrer no mês de março. Eu numerei os eventos, são 35 eventos culturais, mais do que um por dia, tendo em vista que o Samba na Praça, que é o carnaval, vai ocorrer 2 no mesmo dia, e mais todos os outros projetos culturais que a Secretaria de Cultura encaminhou para todos os vereadores, acredito, com 35 eventos enumerados. Isso é uma maravilha. E falando em evento cultural, senhor presidente, demais vereadores que ainda permanecem na casa, eu recentemente fui ver um filme que eu recomendo a todos os colegas vereadores e também a toda a comunidade, que é um filme maravilhoso, um filme realmente de primeira grandeza, chama O Discurso do Rei. Esse filme está colecionando prêmios na sua trajetória. Um deles foi o Globo de Ouro 2011, ganhou melhor ator, Colin Firth. Ganhou 7 prêmios no Oscar inglês, que a abreviação é BAFTA, quer dizer The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA. 7 prêmios: melhor filme britânico, melhor ator para Colin Firth, melhor ator coadjuvante, Geoffrey Rush, melhor atriz coadjuvante, Helena Carter, que faz a esposa do rei, melhor roteiro original e melhor trilha sonora. E teve indicações também para melhor diretor, melhor fotografia, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor edição, melhor som. O filme trata da situação vivida pelo rei Jorge VI, quando ele ainda não era rei. Começa o filme, ele não é rei, o pai é rei. E por uma situação familiar, ele acaba sendo levado a ser rei. O pai morre e ele, por situações que não vem ao caso nesse momento, ele acaba sendo rei. Porém, tem um detalhe, ele tem um problema de fala, ele é gago desde os 4 anos de idade. E é claro, quando ele vai se pronunciar e fazer os discursos como autoridade, ele, antes de ser rei, ele era duque de York, e ele é chamado em várias situações a fazer discursos em solenidades, e ele não consegue falar. Ele começa a falar e no meio do discurso ele tem que parar. Mas o que eu queria chamar a atenção para o filme não é a história do filme em si. E quem for ver o filme deve prestar atenção na questão da família, do relacionamento dos pais com a esposa, do pai com a esposa e dos pais, marido e mulher, com os filhos. E me chamou a atenção a correlação entre a família real, pai, mãe e filhos, e a família do homem comum, que no caso é o terapeuta que vai cuidar para que ele consiga falar sem gaguejar. E esse terapeuta, ele aborda a questão psicológica também, não só a questão técnica ou física da fala. Ele usa de artifícios físicos, sim, mas muito mais da questão psicológica. O que para a época, que se passa em 1930, só para lembrar, a psicanálise estava começando nessa época. Freud, Jung e demais, Lacan, todos começaram seus trabalhos no início do século.
1900, 1910, 1930, as bases da psicanálise estavam se colocando nesse momento. E esse terapeuta, ele usa a psicanálise através dos estudos, através do autodidatismo dele, para tratar do futuro rei. Então são duas questões importantes nesse filme, sob a minha ótica. Primeiro, a história em si, a história que é verdadeira, essa história. E ela se passa numa década que tem um pano de fundo, a guerra, com Hitler já invadindo a Polônia e já ameaçando toda a Europa. E esses dois focos, de um terapeuta pensando na questão psicológica e abordando o tratamento por essa ótica, e a questão da família, representada por dois tipos de família, a real e a família do homem comum, para mim é extremamente importante no momento em que nós estamos atentos e preocupados com uma outra questão, que são as drogas. Eu li recentemente no jornal Estado de São Paulo, 21 de fevereiro, um artigo escrito pelo Carlos Alberto de Franco, jornalista, um dos melhores que eu já li, professor de ética e diretor da Master em jornalismo. O de Franco diz que quando ele voltou recentemente da Europa e ficou estarrecido com a situação da droga na Europa. Diz ele aqui: uma nuvem escura aos poucos vai toldando o horizonte da juventude europeia, o avanço das drogas. E ele mais à frente discorre sobre isso, mas o tempo é curto, eu não posso ler todo esse artigo, que é bastante interessante. Ele diz: caro leitor, a escalada das drogas é um fato assustador. Enfrentá-la só é possível com informação correta, prevenção e recuperação. Meu objetivo é ajudá-la a dar os primeiros passos, conhecer o que se passa no ambiente rarefeito das inúmeras discotecas e raves, e entender as características devastadoras das novas drogas sintéticas. Só assim, com informação clara e sem eufemismos, você poderá captar eventuais mudanças comportamentais e dar uma orientação segura a seus filhos. A família, um espaço de carinho, diálogo e firmeza, exige a presença do pai e da mãe. Ela é, de fato, o pré-requisito da prevenção. A família, um espaço de carinho, diálogo e firmeza, exige presença do pai e da mãe. Ela é, de fato, pré-requisito da prevenção. Quando a família fracassa, as políticas antidrogas acabam se transformando no cemitério das boas intenções. Família. E voltando ao filme. Nesse filme, a família constituída é fantástica. Tem uma cena dele representando Shakespeare para os filhos, e aqui eu abro um parêntese. Não precisa estudar psicanálise na escola de medicina. Psicanálise está nas obras de Shakespeare. Quem quiser entender do ser humano, leia Shakespeare. Todas as obras, Ricardo III, Hamlet, Romeu e Julieta, Coriolano, todos eles. Essas obras vão dar o conhecimento necessário do ser humano. E nesse filme, o terapeuta do rei lê Shakespeare, lê não, ele sabe de cor, ele fala, ele representa Shakespeare para os filhos. E os filhos, claro, absorvem esse conhecimento. É um filme que é obrigatório ser visto. Está passando no Maringá Park, na sala VIP. Senhor presidente,
me dá mais 30 segundos para eu falar da sala VIP. Pode falar, excelência. Eu não me importo com as características da sala VIP, realmente não me importo, mas é impressionante. É uma sala que foi criada para o maior conforto de quem quer ver filme, a tal ponto de que você senta na poltrona, levanta uma parte dela, sua perna fica esticada, ela reclina, como se você estivesse no conforto da sua casa. Fantástico. Para mim, uma parte, senhor vereador. Não cabe mais a parte, mas se o presidente permitir. Me desculpe, permito, mas excelência. aqui é grande expediente, eu acho que Sim. não tem tanta formalidade. Mas aí eu vou dormir no filme, na sala VIP. Não Você vai estica dormir a não. perna, encosta. Não é, vereador? Seu vereador, o senhor não vai dormir, porque o filme vai lhe pegar de tal forma que mesmo recostado, quase deitado, o senhor vai ficar prestando atenção. O filme é fantástico. Eu acho que é até obrigatório, vou repetir. Uma parte. Eu acho que todos deveriam assistir esse filme. Sim, vereador. Senhor vereador. Sem citar, que eu acho que o senhor passou batido, que a demonstração da família, principalmente em relação ao rei Jorge VI, que ele é simplesmente o pai da rainha Elizabeth. Uma das meninas era a rainha Elizabeth. E tal foi a educação que ela recebeu, que é a rainha da Inglaterra até hoje, e com o maior respeito e com o maior carinho que o povo inglês tem por ela. Realmente a família e a educação é um ponto crítico e vital desse filme. Obrigado. Eu não citei, vereador, porque são tantas coisas que eu teria que citar, por exemplo, o nome do diretor, a fotografia do filme. A fotografia do filme é belíssima. A história, a trajetória dele conseguir recuperar do problema que ele tinha. A filha, que é a princesa Elizabeth, que até hoje é a rainha, também a princesa Margaret, que já criança já mostrava a diferença entre a rainha Elizabeth e a princesa Margaret, que era meio da pá virada. Elas crianças a gente já notava a diferença, ele mostra essa diferença. Então o filme é riquíssimo, riquíssimo. Eu poderia ficar aqui falando 1h e meia sobre o filme e não esgotaria o assunto. Muito obrigado pela lembrança, vereador Dr. Saboia. O senhor gostou do filme?